Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero louvar a Deus e bendizer a Deus pela sensibilidade da Rogerinha. Bendito seja Deus pelo dom da sua vida, minha filha. Amém. Bendito seja Deus por aquilo que você é na vida de tanta gente. Eu acredito que Nossa Senhora passa para cuidar dos detalhes. Nossa Senhora sabe da necessidade do nosso coração. Nós, como família Canção Nova, nós nos preocupamos também com você, com as necessidades do seu coração, com aquilo que tem acontecido dentro da sua casa. Então não tenha dúvida, a Canção Nova não existe para propagar a sua própria voz, mas nós propagamos o amor de Deus no nosso meio. Por isso a Virgem Maria, ela vai cuidando de tudo, apontando sempre o essencial. Padre Jonas sempre nos ensinou que a Virgem Maria é nossa mãe e a nossa mestra. Ela nos pega pela mão, né? É como aquela mãe que nos pega pela mão e nos indica a direção. Então eu tenho uma absoluta certeza, eu não estou preocupado apenas com a minha voz. A minha voz não é o essencial, mas a palavra vai ser proclamada para libertar a sua vida, para alcançar o seu coração. Porque o mais importante é o conteúdo da mensagem. Nós somos uma voz que grita no deserto. Nós somos uma voz que propaga uma mensagem que transforma a vida de todo mundo. Por isso essa passagem, essa mensagem quer chegar no seu coração. Me perdoe pela terrível voz, mas a mensagem quer chegar no seu coração. Então abra as Sagradas Escrituras no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1. No início do ano, num tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo o Israel, que devastaram os amonitas e cercaram Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e dali avistou uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Davi mandou trazê-la, ela veio e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação. E ela voltou para casa. Tendo ficado grávida, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o heteu. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército da guerra e da guerra. Depois disse-lhe: desce à tua casa, lava os pés e descansa. Urias saiu do palácio do rei. Depois que saiu, o rei lhe mandou um presente. Urias, porém, ficou dormindo à porta do palácio, com os outros servos do seu senhor, e não foi para sua casa. Contaram então a Davi: Urias não foi para a sua casa. Davi perguntou-lhe: não voltaste, porventura, de uma expedição? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá habitam debaixo de tendas. O meu senhor Joabe e os oficiais do meu senhor dormem sobre a terra dura, e eu deveria ir para minha casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Por tua vida e a vida de tua alma, não farei tal coisa. Davi disse então a Urias: fica aqui ainda hoje, e amanhã te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte, Davi convidou-o para comer e beber em sua mesa, e o embriagou. Ele, porém, ao entardecer, retirou-se e saiu para dormir numa esteira, em companhia dos servos do seu senhor, mas não desceu à sua casa. Na manhã seguinte,
Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Nela dizia: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o, para que seja abatido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do povo, da guarda de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma das páginas mais tristes da vida de Davi. Veja, o rei Davi, o ungido, o consagrado por Deus. É uma página difícil, desconfortável até a leitura, não é verdade? Talvez você me perguntou assim, mas meu Deus, por que o padre escolheu isso nessa manhã de terça-feira? Mas é uma página profundamente necessária, porque ela nos mostra que até um homem segundo o coração de Deus pode cair quando deixa de vigiar o próprio coração. O texto é interessante porque o texto começa assim. Veja, primeiro versículo do capítulo 11. No início do ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel, que devastaram os amonitas e cercaram Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém. Aqui, meus irmãos, nós encontramos o primeiro sinal de perigo na vida de Davi. Davi ficou onde não deveria estar. A palavra é muito clara. A palavra diz que era o tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ele não estava no lugar onde ele deveria estar. Ou seja, ele não estava no lugar de missão dele. Ele não estava ocupando o posto que Deus lhe havia confiado. Ele se ausentou da batalha que deveria travar. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério porque muitas quedas, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas quedas começam assim, quando a pessoa deixa de estar onde Deus a chamou para estar. Quando abandona interiormente a sua missão, aqui está o grande perigo. Quando ele relaxa naquilo que nós chamamos de vigilância. Quando se permite viver como se não houvesse mais um combate espiritual. Aqui nós encontramos Davi que já tinha vencido Golias, meus irmãos. Aqui Davi já tinha sido ungido. Aqui Davi já tinha experimentado os livramentos de Deus. Aqui ele já tinha cantado salmos ao Senhor. Já tinha chorado diante da presença de Deus. Mas nenhuma experiência passada substitui a vigilância no presente. Nenhuma experiência que você viveu no seu passado pode substituir hoje a vigilância que Deus te pede e perceber o que hoje Deus te pede. Não basta ter vencido ontem, hoje também é preciso vigiar. É aquilo que a Patrícia nos ensinava no início, nos recordando Santa Teresinha. Nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje, por isso a santidade não se sustenta apenas com lembranças bonitas do passado. Meus irmãos, a fidelidade precisa ser renovada todos os dias, todas as manhãs, porque o coração humano, quando deixa de vigiar, começa a procurar compensações.
O coração do homem precisa vigiar. E veja, versículo 2, volta aí. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço de sua casa. E dali avistou uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Esta cena ela é muito forte. Porque veja, o autor sagrado diz que foi ao entardecer que ele levantou da cama. Ao entardecer, ao entardecer, não é a hora de levantar da cama. A hora de levantar da cama é ao amanhecer. Ou seja, ele dormiu o dia inteiro. Veja, esta cena, meu irmão, é muito forte. Porque Davi, ele está no palácio, no fim de uma tarde, andando num terraço. Parece uma cena comum. Mas veja, espiritualmente, esta cena revela muito. Porque Davi está ocioso. Aqui está o perigo da ociosidade. Me perdoe. Aqui está o perigo da ociosidade. Davi está vulnerável. Davi está sem combate. E o coração que não está ocupado com a vontade de Deus, facilmente ele se ocupa com aquilo que pode ser destruído. O problema não começou quando Davi dormiu com Betsabeia. O problema começou antes, quando ele deixou de ir para a guerra, quando ele se acomodou, quando Davi permitiu que a sua alma entrasse numa espécie de sonolência espiritual. Meus irmãos, quantas vezes também acontece conosco isto? E aqui está um grande perigo, porque, meu irmão, a queda nem sempre começa com um grande pecado. Às vezes, ela começa com pequenas concessões. Começa quando a oração vai ficando de lado. Começa quando a gente deixa de se confessar com regularidade. Começa quando começa a relativizar pequenas infidelidades. Aquilo que antes você não fazia, hoje você começa a fazer. Começa quando a alma vai perdendo o senso de combate. E o inimigo raramente derruba uma pessoa de uma vez. Sim. Muitas vezes ele vai enfraquecendo as suas defesas aos poucos. O demônio, ele é astuto. Lembre-se sempre disso. Lá no Ceará a gente diz assim, o diabo é o cão mesmo. Ele é o cão. Ele vai derrubando aos poucos. Ele vai tirando a nossa vigilância. Ele vai tornando o pecado menos grave aos nossos olhos. Aquilo que antes feria o nosso coração, que feria a nossa consciência, já não fere mais. Ele vai nos convencendo de que nós estamos fortes demais para cair. Antes nós vigiávamos, hoje não mais. E aqui está o grande perigo, meus irmãos. Davi talvez achasse que já era forte o suficiente. E quem se acha forte demais é o próximo a cair. Veja, ele achava-se que era forte, afinal, porque ele já era o rei. Ele já tinha sido ungido. Ele já era o vencedor de tantas batalhas. Ele tinha vencido o gigante Golias. Mas justamente aí está a armadilha. Quem acha que não cai, já começa a cair. Meus irmãos, a palavra diz que num terraço, Davi viu uma mulher muito bonita. E ele manda saber quem é. E lhe dizem, é Betsabeia, filha de Eliã, esposa de Urias. Veja, meus irmãos, a informação que Davi recebeu é muito clara. Não tem aqui nada obscuro. Ela era mulher de outro homem. Havia ali um limite que Davi não podia ultrapassar. Havia ali uma fronteira. Havia ali um sinal dizendo, Davi, não avance, volta
volta, existe um limite, mas o pecado tem uma lógica terrível. O pecado, ele tenta nos convencer de que o limite é apenas um obstáculo do nosso desejo. Perceba como o diabo é o cão mesmo. Olha, o limite que deveria nos proteger passa a ser tratado como algo que nos incomoda. E aqui, quando a vontade de Deus começa a incomodar, é sinal de que o nosso coração já se deslocou do centro. Quando nós achamos que não temos mais limites, quando nós achamos que nós não temos mais limites, porque a nossa liberdade nos permite tudo. Você que é casado, você acha que não tem mais limites sobre aquilo que são as situações do seu trabalho, diante de brincadeiras que você vive? Meu irmão, não avance, não avance. Veja, Davi manda buscar Betsabeia, porque ele passa além do limite que ele tem. Manda buscar, e aqui nós vemos uma coisa muito grave. Veja, o poder que estava nas mãos de Davi, quando não está purificado, o poder vira instrumento de pecado. Davi usa da sua posição de rei, Davi usa a sua posição para satisfazer o seu próprio desejo. E aqui está um grande perigo. Ele não age como pastor, ele não age como servo, ele não age como um homem de Deus, ele age como alguém que se coloca no centro e transforma o outro como objeto da sua própria vontade. Aqui está um grande perigo. Isso nos ensina algo muito, muito sério. Veja, os dons que Deus nos deu, os dons de Deus em nós, quando não são vividos com humildade, podem ser deformados por aquilo que é o nosso egoísmo, se torna um monstro. Por isso que a autoridade pode virar um abuso. A autoridade, quando não é usada com humildade, ela vira um abuso, porque a inteligência pode virar manipulação do seu próprio desejo. A liderança que você tem, que Deus te deu, pode virar um controle sobre as pessoas para satisfazer o seu desejo. Veja, a beleza pode virar também vaidade. Aqui está um grande perigo, e a sua liberdade que Deus conquistou na cruz pode virar escravidão dos seus próprios desejos, dos seus próprios apetites. Por isso nós precisamos pedir sempre, meus irmãos, Senhor, todas as manhãs você precisa pedir: Senhor, purifica aquilo que o Senhor mesmo me deu. Os dons que o Senhor me deu precisam ser purificados pelo próprio Senhor. Purifica os meus dons, purifica a minha missão, purifica a minha capacidade, que nada em mim seja usada contra o amor, contra a verdade, contra a dignidade do outro. Purifica, Senhor. E veja, depois do pecado, vem sempre a tentativa de esconder o pecado. Isso aqui precisa ser para nós um belo exame de consciência. Não apenas no pecado grave, mas também no pecado venial. Mas principalmente no pecado grave. Quando você peca, você quer sempre esconder isso. Veja, Betsabeia manda dizer para Davi que está grávida. Então Davi começa a construir uma estratégia para esconder o que ele fez. Veja, ele chama Urias de volta da guerra. Olha a gravidade disso. Ele chama Urias de volta para a guerra. Ele quer fazer parecer que a criança é de Urias. Ele manda trazer Urias de volta para que Urias possa dormir com a sua esposa e ela que estava grávida, parecer que a criança seja dele e não de Davi. Ele quer esconder um pecado. Ele quer resolver o pecado com a aparência bela. Mas veja, ele quer cobrir uma mentira com uma outra mentira. E é sempre assim. Existe aqui um ensinamento muito importante para nós. Meus irmãos,
Quando nós não temos coragem de confessar o pecado, nós começamos a administrar as nossas máscaras. Nós começamos a aparecer na vida das pessoas a partir da nossa mentira. E uma máscara exige sempre outra máscara. Uma mentira sempre existe outra mentira. Uma fuga exige outra fuga. O pecado nunca fica sozinho. Ele sempre chama outros pecados para defendê-lo. Davi poderia ter parado ali, tentado resolver o problema. Poderia ter se quebrantado. Deveria ter olhado para dentro de si e dito: eu pequei. Poderia ter rasgado seu coração diante de Deus. Mas ele escolhe o caminho da manipulação. E então surge aqui diante de nós a consequência dos nossos pecados. Quando nós não nos colocamos diante de Deus. E aqui está a beleza do sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação nos torna nus diante de Deus. Nós não temos nenhuma moita para se esconder. Mas quando nós fugimos da verdade, somente a verdade tem a capacidade de libertar. Somente a verdade tem a capacidade de nos arrancar do erro, porque não importa o que você fez. Eu estou falando de Davi, irmãos. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de Davi. E olha o que Davi foi capaz de fazer. Mas um dia ele se encontrou com a misericórdia. Não permita sofrer mais. Não permita sofrer mais ao ponto de quebrar o seu coração e quebrar o coração dos outros. Mas quebre o seu coração diante de Deus e não da escolha de esconder o seu pecado. E aqui surge uma figura importante para nosso meio, que eu queria que nós focássemos também agora. A figura de Urias, um pagão, heteu. E Urias brilha no meio dessa escuridão. Veja, Urias, ele é pagão e foi o único pagão que teve o seu nome acrescentado na genealogia de Jesus lá no Evangelho de São Mateus. Por quê? Urias era estrangeiro, não era israelita de nascimento, ou seja, naquele momento ele demonstra uma grandeza moral imensa que aqueles que acreditavam no Messias não tinham. Veja, Davi manda que ele vá para casa, que ele coma, que ele descanse, que ele fique com a sua esposa, mas Urias não aceita. E ele responde, veja aí, versículo 11 do capítulo 11, diz assim: Urias respondeu a Davi: a arca, Israel, Judá, habitam debaixo de tendas. O meu senhor Joabe e os seus oficiais do meu senhor dormem sobre a terra dura. E eu deveria ir para a minha casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Por tua vida e a vida da tua alma, não farei tal coisa. Que contraste impressionante nós encontramos na palavra de Deus. Davi, o rei de Israel, está num palácio, acomodado, preso ao seu próprio desejo. Urias, o estrangeiro, está tomado de fidelidade, de solidariedade, de senso de missão. Ele sabia o que era pedido para ele fazer. Meus irmãos, Davi deveria estar na guerra, mas ele está no palácio. Urias poderia ir para casa, mas ele permanece com espírito de guerra. E aqui está a diferença. Davi, que tinha a arca da aliança como sinal da presença de Deus, parece ter esquecido Deus. E Urias, que não tinha a mesma origem religiosa, que não acreditava que a arca era a presença de Deus, mostra um coração mais fiel do que o próprio rei. Às vezes, Deus permite que pessoas simples, que pessoas escondidas, que pessoas até inesperadas, nos deem lições profundas de fidelidade. Urias é um homem íntegro, quando ninguém está vendo. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entrar neste ponto. Urias, ele é fiel quando teria desculpa para não ser. Ele é leal quando poderia aproveitar uma brecha. Ele é justo quando o ambiente ao redor está
contaminado pela injustiça. E aqui nós precisamos nos perguntar, com muita sinceridade nesta manhã, quem eu sou nesta história? Que personagem eu sou? Eu sou Davi no terraço, distraído, vulnerável, brincando com o limite? Ou eu sou Urias, fiel, íntegro, coerente quando ninguém mesmo está vendo e quando ninguém me obriga? Meu irmão, a verdade, a verdadeira grandeza de uma pessoa não aparece apenas quando ela diz diante dos outros a verdade. A grandeza das almas aparece quando ela escolhe, poderia fazer o contrário, sem ser percebida, e ela faz o que deveria ser feito. No escondimento, a fidelidade escondida é uma das formas mais belas de santidade. A pergunta que essa palavra precisa fazer hoje é: quem eu sou quando ninguém vê? Quem eu sou no escondimento? Porque, meus irmãos, Urias não sabe de tudo. Ele não sabe que está sendo enganado. Urias não sabe que Davi está tentando usá-lo, mas ele permanece fiel. E é isso, nos ensina que a fidelidade não depende da fidelidade dos outros. Você não pode responder a sua vida a partir daquilo que as pessoas te dão. Eu não sou fiel porque todos são fiéis comigo. Eu sou fiel porque Deus é fiel comigo. E esta palavra é muito importante para nós. Você que está aqui no Sorrindo para a Vida, talvez alguém esteja vivendo uma situação de injustiça como Urias. Talvez alguém esteja fazendo o bem e recebendo ingratidão. Talvez alguém esteja tentando ser correto no seu trabalho, na sua casa, até mesmo na sua comunidade. Você está tentando ser correto no ambiente onde muitos manipulam, onde muitos mentem, onde muitos distorcem, aproveitam-se. A palavra de Deus hoje nos diz: permanece fiel, minha filha. Permanece fiel. Deus vê, Deus sabe, Deus não se esquece da sua fidelidade, mesmo quando os outros são infiéis com você. Permanece fiel, permanece no teu lugar, permanece dentro da realidade que Deus hoje te pede. Veja, meu irmão, Urias, ele é derrotado aos olhos dos homens, mas ele não é derrotado diante de Deus. Porque quem permanece fiel no escondimento é sempre um vencedor. Davi, ele consegue eliminar o seu problema pessoal, mas Davi não consegue apagar a grandeza daquele que é fiel. Meus irmãos, a morte de um justo não cancela a sua fidelidade. A morte de um justo não cancela. E aos olhos de Deus, Urias permanece fiel. Davi, por sua vez, ele vai descendo cada vez mais, né? Como não consegue fazer Urias voltar para casa, ele escreve uma carta e manda o próprio Urias entregar. Veja, que cena terrível. E a partir disso nós queremos rezar. Veja, ele manda colocar Urias na frente da batalha mais dura e depois abandoná-lo para que seja ferido e morra. O mais doloroso é que Davi, ele entrega esta carta nas mãos de Urias. Urias carrega a sentença da sua própria morte sem saber. Ele é abandonado, ele é feito de bobo, humanamente falando. Que abismo, meu irmão. Mas veja, o rei que deveria proteger os seus soldados, agora usa o soldado para esconder o seu pecado. E aqui nós vemos até onde o pecado pode nos levar quando não é interrompido pela conversão. Hoje essa palavra precisa causar dentro de nós mudança de vida. Veja, o pecado começa no olhar
passa pelo desejo, vira ato, depois vira mentira, vira manipulação e vira morte. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado sempre promete prazer, mas entrega apenas morte. Promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete controle, mas nos descontrola por dentro. Por isso, meus irmãos, não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos tratar como pequeno aquilo que tem força para nos destruir, que tem força para nos destruir de forma eterna. Nós não podemos negociar com aquilo que vai nos afastando de Deus, que vai nos afastando da verdade. Mas a palavra, hoje, talvez o Senhor esteja dizendo a alguém, e aqui nós queremos já começar a rezar. Talvez nosso Senhor esteja te olhando nos olhos agora e dizendo: volta para a tua missão. Volta, saia do terraço, retorne à batalha certa, deixe de lutar com armas que não estão certas. Pare de alimentar aquilo que está adoecendo o seu coração. Pare de esconder o que precisa ser confessado. Pare de justificar o que precisa ser convertido. Meus irmãos, o começo da cura é a verdade. Por isso, se coloque na presença do Senhor com toda a sua verdade. Coloque-se na presença do Senhor perguntando: onde eu estou fora do meu lugar? Onde eu estou fora do meu lugar? Porque Davi, ele caiu quando não estava no seu lugar certo. Por isso, nós queremos pedir que hoje você rompa com aqueles limites que você já passou. Eu vejo homens que estão lidando com os limites, brincando com os limites. Meu filho, você não foi feito para destruir família. A sua família não pode ser destruída pela brincadeira de ultrapassar limites dentro do seu trabalho. Nós queremos pedir a Deus, porque o inimigo gosta de nos tirar do lugar, o inimigo gosta de nos tirar da oração, o inimigo gosta de nos tirar da comunhão, de nos tirar da vigilância, de nos tirar da humildade, de nos tirar da missão. Por isso, uma das maiores graças que nós podemos pedir hoje é esta: Senhor, devolve-nos ao nosso lugar, devolve-nos a nossa missão, devolve-nos ao nosso primeiro amor, devolve-nos, Senhor Jesus, a vigilância, devolve-nos, Senhor Jesus, a verdade. Existe um Davi em nós, mas também existe um Urias dentro de nós. Por isso, Senhor, dai-nos esta graça, dai-nos, Senhor Jesus, a graça de permanecer fiel à Tua vontade. Senhor, Pai das misericórdias, nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes onde nós estamos fortes, Tu sabes também das nossas fragilidades, Tu sabes onde nós estamos vigiando e onde nós estamos relaxando. Senhor, tira-nos dos terraços perigosos da nossa vida. Senhor, nos tira dos lugares interiores onde nós alimentamos desejos, nós alimentamos ilusões, nós alimentamos mentiras, nós alimentamos fugas. E nos devolve, Senhor, ao lugar da nossa missão. Nos devolve a oração, Senhor. Nos devolve a verdade. Nos devolve a fidelidade. Purifica, Senhor, o nosso olhar. Purifica os nossos afetos. Purifica o uso que nós fazemos dos dons de Deus, da autoridade que nós temos, da liberdade e das oportunidades que nós recebemos. Por isso peça, clame o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo está transformando a sua vida relaxada em uma vida vigilante. Vem, Espírito Santo. O que o Senhor dá é de muitas armadilhas, muitas emboscadas que estão desarmadas nesta oração. Você estava caindo numa armadilha, você estava sendo direcionado para um pecado ainda maior, como meditava para nós o Padre Sidney. A preguiça de Davi levou ele a olhar, levou a desejar, levou a luxúria, levou a mentira, levou à morte, ao homicídio. E Jesus estava nesse momento desfazendo algumas armadilhas muito sutis das nossas vidas que nós não percebíamos que era a voz do demônio
para nos armar ciladas ainda maiores. Nós estamos rezando nessa oração, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Livrai-nos, Senhor, das insídias do mal. Livrai, Jesus, os teus escolhidos. Davi era um consagrado, era um eleito, era um escolhido. Livrai os nossos consagrados. Livrai até mesmo nós aqui, né, missionários. Livrai-nos de todo mal. Livrai você que é pai e mãe. Livrai de toda a armadilha de Satanás que quer que você caia em pecados ainda maiores. Por isso nós temos que olhar para Jesus, seguir o caminhar de Jesus, segurar na mão de Jesus e não olhar atrás, como já cantava para nós Monsenhor Jonas Abib. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. Amar somente a Ti, amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás.